Independente da situação que você esteja vivendo hoje, eu vim aqui para te lembrar, Deus me trouxe aqui para falar com você e te lembrar que o amor dele por você não falha. Olá, graça e paz, é muito bom ter você aqui comigo nessa manhã. Eu já quero declarar sobre a sua vida que você vai prosperar, que a bênção de Deus vai chegar sobre a sua vida. O Senhor me deu uma palavra e essa palavra eu tenho certeza que ela vai mudar a sua história, a sua trajetória, vai trazer alegria para o seu coração. O tema da palavra de hoje é: o amor de Deus não falha. Repita comigo, aí na sua casa, de onde você estiver, dentro do seu carro: o amor de Deus não falha. E Deus me trouxe até aqui para te lembrar que independente da situação que você esteja vivendo, talvez a tristeza esteja invadindo o seu coração. Talvez a depressão esteja roubando toda a sua energia, toda a sua alegria que há dentro de você. Talvez tenha pessoas tentando tirar a sua paz. Independente da situação que você esteja vivendo hoje, eu vim aqui para te lembrar, Deus me trouxe aqui para falar com você e te lembrar que o amor dele por você não falha. Amém? E para trazer para nós a base desta manhã, desta palavra, está em Romanos, capítulo 8, verso 35. Se você tiver com a sua Bíblia, me acompanhe. Se não tiver, me acompanhe aqui ouvindo. Que diz assim: quem nos poderá separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que palavra poderosa. E olha a quantidade de situações que podem tentar nos separar do amor de Deus. Eu vou relembrar aqui com você a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Continua dizendo aqui um pouco mais abaixo: a morte, a vida, os anjos, os principados, nem coisas do presente, as coisas do porvir, os poderes, a altura, a profundidade, as criaturas. Olha a quantidade de coisas que podem tentar nos tirar do amor de Deus, tentar roubar a nossa fé. Mas eu quero declarar aqui nessa manhã que nada, nenhuma dessas situações poderão nos separar do amor de Cristo que está no nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar. Aleluia. Então, independente da situação, meu irmão, que você está vivendo, independente da situação, você já é mais que vencedor. Gilson, por que eu sou mais que vencedor? Sabe por quê? Porque você, não é que pela sua faculdade, não é pelo tamanho da sua empresa, não é por conta de tudo que você faz na sua vida, é porque o amor de Deus por você não falha. O amor de Deus, ele é maior do que qualquer coisa. E Deus, ele é tão maravilhoso que mesmo sem eu e você merecermos, o amor dele permanece sobre mim e sobre você. Aleluia. Então, irmão, o problema mais grave que você pode estar passando hoje, e eu sei que existem vários problemas gravíssimos que você pode estar passando, e eu não quero diminuir o tamanho da sua dor, porque eu sei o quanto é doloroso passar por dificuldades, mas eu quero te dizer que independente da gravidade do seu problema, o amor de Deus é muito maior que ele. Eu quero te dizer que independente se o problema financeiro se levantou contra você e hoje você está vivendo na escassez, o amor de Deus por você é maior que isso. Se a doença que talvez você esteja enfrentando, eu quero te lembrar, o amor de Deus é maior. O desemprego talvez chegou até a sua porta, o amor de Deus é maior.
problema no seu casamento, o amor de Deus é maior. O problema com seus filhos, o amor de Deus é maior. Talvez você teve a morte de um ente querido, o amor de Deus é maior. O demônio talvez que se levantou contra a sua vida, ele não é maior que o amor de Deus por você. Aleluia. Percebe o tamanho dos problemas que você pode estar enfrentando? Eles não são maiores do que o amor de Deus por você. O amor de Deus por nós, ele é eterno, ele é sem limite, ele é sem fim. Esse é o amor que Deus tem por mim e por você. E talvez, e por isso, na verdade, que Deus, ele nos trouxe essa palavra para nos lembrar que nós já somos mais que vencedores. Você já é vencedor. Aí você pode me perguntar: Gilson, como que eu sou mais que vencedor? Eu estou no meio de um problema que não tem saída. Eu não sei o que fazer da minha vida. Como que eu sou mais que vencedor? Só por uma coisa, só por um detalhe, só por uma situação, você é mais que vencedor. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Não é por conta do tamanho do seu grau de estudo. Não é por conta do tamanho do extrato do seu banco que você é vencedor. Não é pelo tamanho das conexões que você tem com pessoas importantes. Não. Isso tudo pode ser bom, mas o mais importante, o que garante que eu somos mais que vencedores, é porque o amor de Deus está sobre mim e sobre você. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí comigo, irmão. Dá uma glória a Deus comigo aí. Aleluia. Irmão, nada pode nos separar desse amor. Nada. Eu e você podemos desistir no caminho. Eu e você podemos desanimar no caminho. Eu e você podemos talvez desistir no caminho, mas o amor de Deus por mim e por você continua prevalecendo. O amor que Deus tem por mim e por você continua o mesmo, ele não muda, ele é imutável. Aleluia. E quantas lutas, irmão, quantas lutas você já passou, quantas adversidades você olhou e falou: isso aqui não tem mais jeito, aqui não tem mais solução, não tem para onde eu ir, não vejo porta, não vejo saída, aqui realmente é o meu fim. E olha você aqui de pé, olha onde você chegou. Hoje você pode estar vivendo um dia mau, mas olha até onde Deus fez você chegar. Olha você aqui de pé. Sabe por que você está aqui de pé? Não é porque você é bom. Sabe por que eu estou aqui de pé? Não é porque eu sou bom, é porque o amor de Deus não falha. É por isso, irmão, que você está aqui de pé. E você vai continuar vencendo, você vai continuar prevalecendo, você vai continuar rompendo, porque Deus te ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a gente vai começar, irmã, nós vamos entrar numa história incrível, que talvez você já conheça, que é a história da Rainha Hadassa. Não sei se você conhece a Rainha Hadassa. Se você conhece quem é a Rainha Hadassa, escreve aqui nos comentários. Nós vamos ver as 3 fases da jovem Rainha Hadassa. E agora, para quem soube e escreveu, amém. Para quem não sabe quem é a Rainha Hadassa, é a Rainha Esther. A Rainha Esther tem uma história incrível, maravilhosa, e foi baseada nessa palavra que Deus nos trouxe nessa manhã, o direcionamento. A jovem Rainha Hadassa, ou Esther, ela se tornou rainha, mas Esther não era uma princesa. Muitas jovens se tornam rainhas porque pegaram a hierarquia dos seus pais. O pai era rei, ela era princesa, se torna rainha. Mas a história de Esther é totalmente diferente de uma história tradicional, uma história normal. Esther era uma jovem, uma menina, que com a sua família foi levada cativa. Os seus antepassados foram levados cativos para Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. Então imaginem comigo uma jovem que hoje ela é cativa. O significado da palavra cativa é ser preso ou escravo, enfim, está numa situação onde não queria estar e está aprisionado nessa situação.
Então Esther é uma jovem cativa que nesse momento ela é uma imigrante, mora num país estranho e no meio de toda essa situação difícil ela perde seus pais. Seus pais morrem e ela é adotada pelo seu primo mais velho, chamado Mardoqueu. Essa é a fase 1 da vida de Esther. A fase 1 da vida de Esther é terrível, se você parar para analisar junto comigo. Uma jovem que é imigrante, uma jovem que mora num país estranho, não conhece ninguém, uma jovem que perde seu pai e perde sua mãe, e ela é adotada pelo seu primo. Olha que situação triste na vida de Esther. E essa é a fase 1 da vida de Esther. E essa história da vida de Esther pode bater de frente com a sua, que é a fase 1. Muitas das vezes, para quem está em Portugal, hoje eu sou um imigrante. Talvez você não seja um imigrante, mas mora numa terra estranha. Você está em um local onde você não conhece muitas pessoas. Talvez hoje você é um jovem ou uma jovem que está passando situações onde você não gostaria de passar. Talvez você hoje tem situações que estão te desafiando a parar no caminho. De tanta tristeza, portas que não se abrem, situações que parecem que Deus te abandonou. Essa era a fase 1 da vida de Esther. E muitas das vezes nós passamos situações muito parecidas com a vida de Esther, onde você, além de não conhecer ninguém, você não tem conexões, você está trabalhando talvez em algo que você não gostaria de trabalhar, mas por conta da situação você é forçado a fazer aquele trabalho. Aqui em Portugal a gente vive muito isso. A gente é imigrante, está numa terra estranha, trabalha em situações que você não gostaria de trabalhar. Então você muitas das vezes está passando por situações que Esther passou. E essa é a fase 1. É a fase 1 que Esther passou. E Esther tinha todos os motivos para desistir. E você hoje pode ter todos os motivos para poder desistir. Você tem os motivos. Eu já tive, certa vez, um motivo muito grande para poder desistir. Há mais ou menos 8 anos atrás, foi antes de virmos para Portugal, eu e a minha família estávamos vivendo um tempo muito bom financeiramente. Estávamos compramos um terreno num condomínio maravilhoso. Iríamos construir a nossa casa nesse condomínio, era a casa dos sonhos. A nossa empresa estava prosperando, nós estávamos no melhor momento financeiro. Só que chegou um momento, nessa fase maravilhosa, que a minha empresa ela começou a quebrar. Que num determinado momento que a nossa casa ia ser construída, o construtor pegou todo o nosso dinheiro e sumiu com o nosso dinheiro, parou de construir a casa. Então veio uma avalanche de uma só vez na questão financeira, onde a tristeza invadiu o meu coração, invadiu o coração da minha esposa, porque nós perdemos tudo que nós tínhamos no lado financeiro. E a tristeza tomou tanto o nosso coração, e chegou um momento que, por conta do financeiro estar tão crítico, nós tivemos que morar de favor na casa da minha irmã e do meu cunhado. Então nós chegamos numa fase, imagina, eu, minha esposa e 2 filhas, morando de favor. E é uma situação que provavelmente você não gostaria de passar. E eu não sei a situação que você está vivendo, mas essa foi a minha situação. E essa situação ela chegou no meu coração com uma tristeza profunda, no coração da minha esposa com uma tristeza profunda. As nossas filhas eram pequenas. Então essa situação ela tentou roubar a nossa fé. Essa situação tentou roubar a nossa alegria. Ela tentou roubar a nossa esperança. E talvez a situação que você está vivendo hoje está tentando roubar a sua fé, está tentando roubar a sua esperança, a sua crença em Deus. E Esther viveu a mesma coisa, irmão. Nós temos que entender, e eu vou ter que te contar aqui uma verdade dura, que talvez ninguém te contou. É que todos nós vamos ter que passar pela fase 1. Todos nós vamos ter que passar pela fase 1. E muitas das vezes, a fase 1, até se nós olharmos para a vida de Cristo, Jesus, o próprio Cristo, nosso Jesus, passou pela fase 1. A fase 1 é a fase onde praticamente a gente olha, é uma avalanche de problemas. A gente olha, parece que Deus se esqueceu de nós. Nós olhamos para o outro lado, não temos amigos, parece que ninguém se importa conosco.
Mas eu quero te dizer nessa manhã que se você está dentro dessa situação, você está na fase 1. E para que, Gilson? Por que Deus permite nós passarmos pela fase 1? E aqui você precisa entender que Deus permitiu eu passar por aquela situação, Deus permitiu você passar por essa situação. Por quê? A fase 1 é para nos melhorar, é para moldar talvez o nosso caráter, trazer aquela melhoria, aquela manutenção necessária para que nós possamos se tornar uma pessoa melhor. A fase 1, ela serve para nos capacitar, porque talvez aonde nós estávamos, ali não traria mais crescimento. A fase 1 também serve como amadurecimento. Essa é a fase 1. Então, Gilson, por que Deus permitiu? Para te melhorar, para te moldar, para te amadurecer e te preparar para o algo maior que Ele tem para você. Aleluia! Eu nunca imaginei estar em Portugal. Eu nunca sonhei nem projetei estar em Portugal. E Deus permitiu eu passar pela fase 1. Hoje eu estou, acredito eu, na fase 2. E eu creio que vou chegar na fase 3. Esther passou pelas 3 fases, 1, 2 e 3. Não sei qual fase você está, se na 1, na 2 ou na 3. Nós vamos agora detalhar a fase 2 e a 3. Mas a fase 1, irmão, ela é crucial. Nós precisamos passar por ela. Amém? Está comigo aí? Eu sei que a fase 1 ela é desesperadora, né? Porque a fase 1 é caos, é problemas, são situações que parecem não ter mais jeito. Essa é a fase 1. E hoje Deus me trouxe aqui para te lembrar, mesmo na fase 1, o amor de Deus por você, o amor de Deus por mim, não falha. Mesmo na fase 1, porque parece que Deus não está te vendo, parece que Deus não está te ouvindo, parece que o mundo se esqueceu de você, parece que só você tem problemas. Essa é a fase 1, irmão. E tem momentos que a fase 1 demora para passar. Nós vemos uma jovem que passou a sua vida praticamente na fase 1. A Bíblia não relata a idade que Esther tinha quando os pais morreram, o tempo que eles passaram dentro desse cativo, sendo cativos. A Bíblia não relata o tempo exato, mas ela passou muitos anos na fase 1. Eu passei alguns anos na fase 1. E eu acredito que por mais que a sua fase 1 esteja hoje sendo dolorosa e talvez ainda não tenha passado, ela vai passar. E eu posso te dar a certeza, a convicção, ela vai passar. Por quê? Porque o amor de Deus não falha. Você tem que gravar isso dentro do seu coração. Você pode estar chorando agora, desesperado, dentro de um quarto escuro, dentro de um carro, indo para o seu trabalho, chorando. Eu não sei quando e como você vai estar vendo esse vídeo, mas eu sei que grava isso no seu coração. O amor de Deus por você não falha. E é isso, somente isso, que vai garantir a sua vitória. Tá certo? Vamos para a fase 2? Vamos começar a trazer alívio para o nosso coração? Vamos pular para a fase 2? Está comigo? Amém. O que significa a fase 2? A fase 2 ela é a preparação, obediência e persistência. Repita aí comigo. Preparação, obediência e persistência. Se você entender que o amor de Deus não falha, qual que é o meu papel? Gilson, o que eu devo fazer? Você deve entender que você tem que se preparar, que você tem que ser obediente e fiel a Deus e persistir, não desistir. Se você entender que essa é a fase 2, você já está, a sua vitória está garantida. Porque o amor de Deus é imutável, não vai falhar. Então agora a única variável nesse momento, nesse cenário, sou eu. A única variável que pode dar errado é você, porque se o amor de Deus não falha, e isso garante a minha vitória, agora depende de mim me preparar, obedecer e persistir, não sair do lugar. Aleluia. Repita comigo aí na sua casa. A obediência e a persistência antecedem a honra. A obediência e a persistência antecedem a honra. Na Bíblia, a Bíblia vai relatar que Esther, ela era obediente a Deus e obediente ao seu tio, pai. O seu tio que se tornou pai. Esther era obediente a Deus e a seu tio. Então entenda que a obediência ela faz parte desse processo da fase 2. E agora, imaginem comigo, nós estamos agora contando a história de Esther. Imaginem que estamos vendo esse filme, a trajetória da vida de Esther, e eu quero dar um pause agora na história de Esther. Vamos deixar ele bem pausado aqui desse lado e vamos entrar numa segunda história. E essa segunda história
Não sei se você já ouviu falar do rei Xerxes I, que tradicionalmente todos o conhecem como rei Assuero. O rei Assuero, a Bíblia relata que ele governava um vasto império na Pérsia, que estendia desde a Índia até a Etiópia. Nos dias de hoje, abrange a Ásia, a África e até partes da Europa. Um total de 127 províncias. Então, o reinado do rei Assuero, o rei Xerxes I, era enorme, era incrível. E esse rei, ele promoveu uma grande festa. E dentro dessa grande festa, ele convida grandes governantes, convida pessoas importantes, príncipes, para poder estar com ele. Em um determinado momento da festa, ele chama os seus oficiais e dizem: tragam a rainha, porque eu quero que todos aqui nessa festa conheçam a rainha, conheçam a sua beleza. E a Bíblia diz que quando os oficiais chegam até a rainha, chamada Vasti, a rainha Vasti, ela não aceita o convite do rei e não vai ter com o rei. E isso deixa o rei muito furioso. E ele chama os seus conselheiros e diz: o que nós vamos fazer? E nesse conselho é determinado que nunca mais a rainha poderia se chegar até o rei. E o rei dá uma ordem para trazer todas as jovens de boa aparência e que fossem virgens. Irmão, aqui a história começa a ser mudada. A história da jovem adotada, que era órfã, que morava num país estranho, que era imigrante, fazendo trabalhos que talvez não gostaria. A história dessa jovem está pausada aqui. Agora nós estamos contando a história de um rei que está passando por toda essa situação. E dentro dessa situação, irmão, nós vemos agora a história ser mudada. Aleluias. E quando o rei manda chamar aqui as virgens, as de boa aparência, adivinha quem estava preparada para esse convite, para entrar dentro dos detalhes, dentro das exigências do rei? A adotada, a jovem triste, a jovem que perdeu seus pais, a jovem que era imigrante, ela tinha os requisitos. Ela era obediente a Deus, lembra? Obediente a seu tio. E a jovem Esther, ela era virgem e era de boa aparência. Irmãos, de toda a situação difícil que Esther estava vivendo, ela poderia ter tomado decisões diferentes. Diante de todo o cenário difícil que ela passou, ela poderia ter ficado depressiva, triste, desanimada na cama, não poderia cuidar do seu corpo, ela poderia ter feito relação com qualquer homem e ter se casado com esse qualquer homem. Esther tinha o direito, porque a vida dela foi muito difícil, não foi? Irmão, mas aqui está a diferença de alguém que é obediente, de alguém que é persistente. A obediência, a persistência e a preparação, elas vão anteceder a honra. A honra não vem para qualquer pessoa. A honra não chega para qualquer um. A pessoa está no sofá agora, comendo um monte de besteiras, não se preocupa com a saúde. A honra não chega para pessoas que não cuidam da sua mente. A honra não chega para pessoas que não obedecem a Deus. A honra de Deus, não. Pode chegar a qualquer tipo de honra, mas a honra que Deus tem para mim e para você, ela não chega de qualquer maneira. E nós vemos agora uma jovem que estava preparada para se encontrar com o rei. Aleluia. A história está ficando boa, irmão, porque nós estamos ainda na fase 2. Aleluia. Nós vemos aqui, diante de tudo isso, a história começar a ser mudada. E você, irmão, diante da vida de Esther, vendo a vida de Esther, eu e você vamos ter duas escolhas. Diante da situação difícil, ficar triste, desanimado, na cama. Como eu disse lá no começo desse vídeo, eu não quero minimizar a sua dor, eu não sei o tamanho da sua dor, porque eu já passei algumas. Já perdi minha mãezinha, já passei por problemas financeiros gravíssimos, já morei de favor, já passei em situações onde minha filha ficou internada por um mês dentro de um hospital, não tinha situação, o médico não sabia o que fazer com aquela bactéria. Então já passei por algumas situações que me trouxeram desespero, que tentaram roubar a minha fé. Então não sei o momento que você está vivendo hoje, e não quero minimizar,
Você pode sim ficar triste, você pode chorar, mas eu quero que você fique triste, eu quero que você chore, mas na presença daquele que pode resolver todas as coisas. É na presença daquele que o amor dele por você não falha. É diante dele que você pode ficar triste e chorar. Porque Esther deve ter ficado triste, deve ter chorado muitas vezes, mas na presença daquele que podia resolver todas as coisas. E se você, dentro dessas escolhas, você escolher, persistir, obedecer e se preparar, irmão, a honra, a prosperidade, a coroa, o banquete vão estar te aguardando. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E infelizmente nós estamos vivendo em um mundo onde é normal jovens ter relação com qualquer pessoa antes do casamento. Está se tornando normal os jovens não se cuidarem fisicamente nem mentalmente. Está se tornando normal o uso excessivo do telefone. Está se tornando normal, dentro de um telefone, as pessoas se prostituírem, as pessoas adulterarem. Está se tornando normal as pessoas se afastarem de Deus, não orarem mais, não terem tempo para a palavra de Deus. Sabe por quê? Estão no telefone vendo coisas desnecessárias. Está se tornando normal. Mas eu quero te dizer nessa manhã que não, isso não é normal. O pecado que o mundo está nos oferecendo não é normal nós aceitarmos e vivermos dentro desse pecado. Você pode ter pecado, eu posso ter pecado, mas nós devemos nos arrepender e parar de praticar. É esse o meu e o seu dever para aqueles que querem receber a honra, a coroa, o banquete de Deus, aqueles que querem viver a prosperidade plena aqui na terra. Amém? Está comigo aí? Aleluia. Nós vemos que está se tornando normal amizades, músicas que não trazem nada de Deus. Nós vemos hoje que isso está se tornando normal, mas isso, irmão, não é normal. Se você me contar hoje as músicas que você ouve, se você me contar aquilo que você está assistindo hoje, se você me contar as 5 pessoas que você anda, quem são, eu posso te dizer que qual é o seu futuro. Diante dessas 3 coisas, se você me contar, eu sei qual é o seu futuro. Eu me recordo, e estava contando para minha filha esses dias, no momento que eu era da escola, eu tinha alguns amigos, e quando eu percebi que esses amigos, eles estavam tomando decisões erradas, eu parei de andar com esses amigos. Um deles que dizia que ia ser um grande administrador de empresas, e eu me inspirava naquilo que ele dizia. Gilson, eu vou fazer isso, eu vou ser um administrador de empresas. A gente tinha 17 anos, ele já tinha esse pensamento. Só que em um determinado momento ele andou com pessoas que não deveriam andar. Eles acabaram criando uma situação onde tomaram a decisão de fazer um sequestro e foram presos. Então olha a influência de uma amizade ruim. Um menino que desejava ser um administrador de empresas toma uma decisão ruim. Por quê? Por conta das amizades. Então, irmão, nessa manhã eu quero te incentivar a olhar hoje o seu ciclo de amizade. E eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, não, nós somos pecadores, nós somos falhos sim, mas eu quero te dizer que se nós decidirmos andar com pessoas que amam mais a Deus do que nós, a probabilidade de nós sermos melhores é muito maior, a probabilidade de tomarmos decisões melhores é muito maior. Amém? Eu quero te dar esse incentivo. Às vezes no seu trabalho, eu me recordo que na empresa que eu trabalhava, alguns amigos, eles sempre faziam uma roda de conversa e tudo. E muitas das vezes quando eu chegava na roda, eu via que estavam vendo vídeos que não eram de agrado a Deus, vídeos pornográficos, vídeos desse nível. E quando eu chegava e via que estava tendo uma situação dessa, eu me retirava. Eu não queria fazer parte daquilo. E depois eles começaram a me respeitar, me chamavam de irmão, por conta do meu testemunho, por conta das minhas decisões. E não é fácil, irmão. Eu sei que parece, né, que existem super homens, super pastores, super pessoas que são perfeitas. Não, irmão. Ninguém é perfeito e não é fácil você abrir mão do que parece ser muito bom. Porque parece ser muito bom se prostituir, parece ser muito bom estar nos vícios, parece ser muito bom, não é verdade? Porque é muito fácil, é prazeroso para o corpo. Só que, não. Eu vim aqui para te lembrar, não, isso não é normal. Deus, ele não se agrada dessa vida. Então eu quero te incentivar, irmão, a tomar decisões pautadas dentro dessa palavra que Deus está nos trazendo nessa manhã. Amém?
E se você estiver comigo, estamos indo para a fase 3. E o banquete, a honra, a prosperidade de Deus estão chegando. Então permanece aí comigo, porque vai ser uma bênção. Aleluia. E muitas das vezes, agora, você pode me perguntar: Gilson, mas como que eu me preparo para receber a honra? Como que eu me preparo para receber a prosperidade de Deus? Como que eu faço isso? E aqui eu vou te dar uma receita prática do que você deve fazer. É uma receita prática. Primeiro, faça pelo menos 5, 10 minutos, 20 minutos de oração, de palavras de leitura da Bíblia, antes de você sair de casa. Gilson, eu saio correndo para ir trabalhar. Imagine comigo que você acorda 7 da manhã para ir trabalhar. Então acorda 6h50. Entende? Gilson, eu acordo 6 horas da manhã, então acorda 5h50. O que eu estou pedindo para você fazer e direcionando você a fazer é tirar 10 minutos antes. Comece com 10 minutos antes. É aquela oração de 10 minutos. É aquele versículo que você vai ler que vai te sustentar durante todo o seu dia. É aquela comunhão que você vai começar a ter com Deus que vai fazer a sua história ser mudada. É essa a intimidade. 2. Vá para a casa de Deus. Tenha uma igreja. Tenha um pastor que te aconselhe, que te direcione. 3. Cuide da sua mente e cuide da sua mente com louvores e com a palavra de Deus. Durante o seu dia, se for possível, se você pode dentro do seu trabalho ou por onde você anda, coloca louvores, coloca a palavra de Deus, isso vai fortalecer o seu espírito. 4. Se capacite. Cuide do seu corpo. Durante o seu dia, você tem 24 horas, você dorme 8 horas, trabalha 8 e sobram 8 horas. O que você faz com essas 8 horas que sobram? Tire para você. Isso é um conselho de um amigo. Tire no mínimo 10 a 20 minutos de uma caminhada que seja. Começa com a caminhada. Uma caminhada, uma corridinha bem leve. Faça 10 minutinhos. Comece com 10 minutos. Vai até 15 minutos. Depois faz 20 minutos. Você vai ver que você vai começar a mudar o seu corpo. Você vai se tornar mais saudável. 5. Se capacite dentro daquilo que Deus já tem te mostrado. Deus talvez já te deu alguns sinais, onde você tem uma habilidade diferente. Talvez seja em desenhar, talvez seja em imaginar, talvez seja em empreender. Não sei o que Deus já tem te dado sinais, mas dentro desses sinais, se capacite. Ouça podcasts direcionados naquilo que você está querendo fazer. Se capacite estudando aquilo que você quer fazer. Por que, Gilson, eu vou fazer tudo isso? Porque a preparação, porque a obediência, porque a persistência antecedem a honra e a prosperidade. Então você vai estar com o corpo preparado, vai estar com a mente preparada, vai estar com o teu espírito preparado para a hora que a bênção chegar, irmão. Porque agora a gente chegou na fase 3. A fase 3 é a fase da honra, é a fase da prosperidade. Aleluia. E essa fase 3 chegou na vida de Esther. Por quê? Agora, lembra da menina que era órfã? Passou toda aquela vida difícil? Lembra da história do rei que estava acontecendo toda aquela história lá no reinado? Agora a gente vai juntar as duas histórias. Por quê? Mandam chamar todas as jovens atraentes e que eram virgens. E quem estava no meio dessas jovens? Esther. E a Bíblia vai dizer que todas as jovens foram colocadas ao cuidado de Hegai. Hegai é o nome do eunuco do rei. Hegai cuidava de todas essas jovens. E a Bíblia diz que Hegai, quando ele olha Esther, olha o posicionamento de Esther, o modo dela se comportar, ele gosta mais de Esther. Aleluia. E quando ele começa a gostar mais de Esther, ele coloca Esther no melhor quarto, ele dá a melhor dieta para Esther, ele coloca 7 mulheres para cuidar de Esther. Irmão, quando começar a chegar a honra de Deus para a sua vida, Deus vai começar a posicionar para você pessoas estratégicas, pessoas que vão começar a te dar direcionamento, pessoas que vão começar a te dar dicas. A empresa onde você trabalha, o gerente vai começar a gostar mais de você, não se sabe porquê, mas ele vai começar a gostar mais de você, por conta do seu comportamento, do seu posicionamento. Você, na sua empresa, do nada,
uma empresa, a maior empresa da sua cidade, vira sua cliente? Você tem uma empresa pequena talvez, e do nada vem uma empresa muito grande e fala: olha, eu gostei da sua empresa e quero fechar negócio com a sua empresa. E você está numa igreja, talvez você hoje é um jovem, ou você é uma pessoa solteira, está se preparando, está orando, está persistindo, obedecendo a Deus, e do nada aparece um jovem, aparece uma jovem, aparece alguém que Deus preparou enquanto você estava se preparando. Aleluia. Consegue agora começar a pegar o que vai acontecer na sua vida? Irmão, Deus vai começar a posicionar, Deus vai começar a trazer até você as pessoas estratégicas para o seu futuro. Deus vai começar a mover situações enquanto você estava se preparando, obedecendo e persistindo. Por quê? Vai começar a acontecer, irmão, coisas que eram impossíveis de acontecer. Sabe aquela porta que nem existia, que você nem viu, mas aonde veio essa porta? Foi Deus que trouxe. Como que essa pessoa apareceu até mim? Deus trouxe. Como que essa pessoa começou a gostar de mim? Não é porque você é bonzinho, porque você é o melhor da turma, porque você tinha o melhor currículo. Irmão, é porque o amor de Deus por você não falha. É por isso que a honra vai começar a chegar na sua vida. Aleluia! Está feliz aí porque a honra de Deus vai chegar na sua vida? Aleluia! Glorificado seja o nome de Deus. E lá no capítulo 2, o verso 16 diz assim: que Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa na sua cabeça e fez dela rainha em lugar de Vasti. Aleluia. Então o rei deu um grande banquete, e todos os seus oficiais e servidores estavam nesse banquete, e o banquete se chamou o banquete de Esther. Aleluia. Quem está preparado aí para o seu banquete? Está preparado para o seu banquete? Está preparado para receber a coroa? Está preparado para receber a bênção? Porque o amor de Deus não falha por você, irmão. Eu declaro em nome de Jesus que o banquete, a coroa, a honra, a prosperidade estão chegando sobre a nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus que a prosperidade, a plenitude de Deus está chegando sobre a minha e a sua vida. Irmão, a honra e a prosperidade ela vai chegar. É impossível não chegar. Porque se o amor de Deus não falha, nós somos mais que vencedores. É o que a palavra de Deus nos diz. Irmão, e depois que a honra, a prosperidade, a coroa chegar na nossa vida, Jesus, então acabou, venci. Você venceu. Só que agora a última etapa, a sua bênção. Repita comigo aí: a minha bênção será para um propósito maior. Você achou que pararia em você, né? Você achou que agora você estaria bem, compraria sua casa com piscina e viveria agora só sombra e água fresca, né? Você vai ter sua casa com piscina, você vai viver a sombra e a água fresca, sim, você vai aproveitar muito, mas a sua vitória, ela tem um propósito muito maior. A rainha Esther, ela viveu o melhor dessa terra, aproveitou muito, irmão. Imagina uma mulher que aproveitou o reinado, mas Deus a usou para um propósito maior. A Bíblia diz que se levantou um inimigo dos judeus, chamado Naamã. E esse Naamã, ele começou a criar estratégias para matar todos os judeus. E a Bíblia diz que Deus usa a rainha Esther para acabar com o plano de Naamã. E todos os judeus que eram para ser mortos por conta da rainha Esther ter ajudado, arquitetado toda essa trama, e os judeus não morreram por conta que Deus usou a rainha Esther para esse propósito maior. E além dos judeus não morreram, sabe o que aconteceu? Deus fez com que todos os seus inimigos que iriam matá-los fossem mortos, e eles ainda tiveram a riqueza dessas pessoas que eram seus inimigos. Deus vai te usar, irmão, para um propósito ainda maior do que você imagina. Você está projetando, você está criando algo, mas, irmão, não vai parar em você. A bênção que Deus tem para a sua vida, ela é muito maior do que você está imaginando.
Deus está preparando o melhor para a sua vida. E além de te preparar o melhor para a sua vida, Ele vai te usar para um propósito muito maior. Irmão, a sua bênção, a sua vitória, a sua coroa, o seu banquete vai chegar. Ele na verdade já está chegando. Então, fique preparado. Então, obedeça, persista. E eu tenho a plena convicção que você em algum momento vai chegar nesse vídeo aqui e vai dizer: Gilson, a minha honra, a minha coroa, a minha vitória chegou. E o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida, irmão. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Gostaria que você pudesse agora receber uma oração junto comigo aqui, em nome de Jesus, para que nós pudéssemos finalizar esse vídeo. E antes dessa oração, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, comentasse e pudesse encaminhar para alguém, porque alguém, um familiar, um amigo, pode estar precisando ouvir uma palavra de Deus. Amém? Vamos orar juntos aqui? Então feche seus olhos. Se você quiser, pega um copo de água, deixa em frente à tela e depois da oração toma essa água. Se você não tiver ou não quiser, não tem problema, nós vamos fazer a oração. Amém? Querido Deus, nessa manhã aqui de Portugal, eu não sei o horário que o meu irmão vai estar assistindo esse vídeo, o local que ele vai estar assistindo esse vídeo e a forma que ele vai estar assistindo esse vídeo, Pai. Não sei se ele está na fase 1, na 2 ou na 3, mas eu sei que o seu amor, Pai, por nós não falha. E é por conta desse amor, Pai, que eu venho te pedir nessa manhã que o Senhor nos ajude a estar mais preparados, a permanecer obedientes ao Senhor e sermos persistentes, Pai, a não desistir. Pai, em nome de Jesus, Tu sabes da nossa total dependência pelo Senhor. E é em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, fica conosco, nos ajude a ser melhores a cada dia e que possamos receber do Senhor a honra, a prosperidade, a coroa, o banquete que eu sei que o Senhor tem preparado para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Deus, Ele nos impactou com essa palavra. Eu tenho certeza que você saiu daqui renovado, saiu daqui totalmente transformado. Amém? Que o Senhor te proteja, te abençoe e te guarde, te livre de todo e qualquer tipo de mal, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.